seja bem-vindo a mais um Café.com. Você está convidado a participar do nosso Café Antropológico. E o tema de hoje é economia. Como foi o passado, como será o futuro e como é o presente econômico da cidade de Guarulhos, a cidade de Progresso? A professora Ana Cláudia recebe hoje mais dois convidados que vão comentar sobre este assunto. É com você, Ana Cláudia. Olá, Alex. No Café.com de hoje temos a presença de dois ilustres economistas, colegas, professores universitários. Ao meu lado direito, o Miguel Inácio da Silva, formado em Economia, mestre em Administração de Empresas, com MBA em Gestão Financeira e Atuarial. E ao meu lado esquerdo, Gilberto Tax, graduado em Administração de Empresas e Ciências Contábeis, com pós em Gestão de Recursos Humanos, e hoje eles irão falar sobre a economia guarulhense. Miguel, existem dados atualizados de censos estatísticos que apontam Guarulhos como a 8ª economia do país e a 2ª economia do estado de São Paulo. Eu gostaria que você falasse como nós chegamos a esse patamar. Qual foi o histórico da economia guarulhense para ter ganho esse destaque? Bem, Ana Cláudia, basicamente esse processo tem início a partir de 1560, quando marcadamente se tem início ao ciclo de exploração do ouro, e num dos bairros hoje de Guarulhos, conhecido como bairro de Lavras, e depois essa atividade se espalhou por mais outros 6 pontos ocupados hoje pela cidade. Exaurida a possibilidade de produção de ouro, entrou-se um novo ciclo econômico presente na cidade de Guarulhos, que foi o ciclo caracterizado pela exploração agropastoril, com intensa criação de gado, intensa criação de cavalos, para poder dar sustentação aos movimentos dos bandeirantes que se adentravam ao interior do país. Então funcionou como uma base de apoio. Inicialmente, também como um ponto de proteção ao povoado de São Paulo que começava a se formar. Então, cumprida essa fase também, Guarulhos entra em um outro ciclo econômico, que é a tentativa de se produzir algumas culturas que foram intensamente cultivadas no estado de São Paulo, como café, cana-de-açúcar, algodão, e outras culturas. Mas devido à sua localização geográfica e à característica do seu clima úmido e frio, foi um ambiente muito propício à propagação de pragas. E aí esse ciclo foi um ciclo relativamente curto e que não teve tanta importância. Daí o que a gente observa, em termos de economia brasileira, principalmente na mudança, na transição de economia agrária para a economia urbana, Guarulhos foi um dos grandes beneficiários dessa transformação, na medida em que São Paulo começa a ter um crescimento significativo da indústria e também a migração ou a vinda das pessoas da área rural para a área urbana. Guarulhos descobriu uma nova vocação, que foi a produção de telhas, tijolos, atividades ligadas à olaria. E aí ela começou a abastecer São Paulo, que se expandia. Então veja, desde aquela época, Guarulhos descobriu também um outro vetor de crescimento, que hoje se faz muito presente, que é a questão da logística. Logística que naquela época foi suprida com a criação da estrada de ferro, com a vinda da companhia de energia, a Light Power. Então, tinha-se um ramal ferroviário que saía lá da Estação da Luz, passava por Jaçanã, Vila Galvão, Gopoúva, Vila Augusta, próprio centro de Guarulhos, e depois tinha um ramal que ia até a base aérea. Então nós temos essa simbiose, digamos assim, saudável entre o município de São Paulo e o município de Guarulhos. Depois, claro, veio a indústria automobilística, houve a necessidade de abertura e de aprimoramento das rodovias, e a localização geográfica privilegiada de Guarulhos, que se serve de
duas grandes rodovias federais, no caso a 381, conhecida como Fernão Dias, e a BR-116, conhecido como Dutra, e mais uma outra estadual, a Ayrton Senna, faz com que Guarulhos se beneficie muito dessa posição no tocante à questão de logística. Logística que é um dos grandes elementos que possibilita o desenvolvimento das empresas no mundo moderno. E Guarulhos soube utilizar com bastante maestria, explorar com bastante sabedoria esse seu aspecto positivo. Então nós temos, de maneira resumida, esses ciclos econômicos que fizeram com que Guarulhos hoje se tornasse a segunda economia do estado de São Paulo, a oitava dos municípios brasileiros e ocupe a 25ª posição no tocante a todo o país, quando a gente pega os estados. Então, o porte da economia guarulhense hoje é superior ao porte da economia de alguns estados brasileiros. Considerando que ele tem 318 quilômetros quadrados, tem uma grande concentração econômica e populacional, Ele responde com quase, dados do IBGE revelam, quase 1% da população brasileira. Para ser assim mais economista mesmo, 0,7% da população brasileira está concentrada na cidade de Guarulhos. Dessa população, 95% está na área urbana, porque Guarulhos tem uma característica interessante, a sua área rural é bastante pequena, E de toda a população do estado de São Paulo, ele concentra por volta de 3,8%. Então, tem significado, sim, na economia nacional, na economia paulista, a cidade de Guarulhos. E que talvez desmitifique um pouco a ideia de cidade dormitório. Sem sombra de dúvida. Ela deixou de ser cidade dormitório logo depois de todo o processo de industrialização do município de São Paulo. Porque os terrenos se tornaram um pouco caros para as empresas se instalarem em São Paulo. Então, o que aconteceu? Guarulhos foi logo sendo ocupado por empresas de grande porte, empresas que foram ícone de produção em um dado momento, como, por exemplo, a Olivetti. Tinha sua base aqui, quem não conhece, as máquinas Olivetti. Philips, inclusive hoje, as instalações são ocupadas por uma unidade da Universidade de Guarulhos. Temos a Pfizer, temos laboratórios Axé, só para citar alguns, e tantas outras que também cederam lugar a uma atividade que Guarulhos começa a se despontar como sendo o carro-chefe, que é a atividade de prestação de serviços. Então, o que nós observamos é que muitas das empresas fabris que estavam localizadas aqui às margens da rodovia Presidente Dutra mudaram para outra região. Em lugar, começaram a surgir, ou o lugar desocupado foi ocupado por empresas relacionadas à logística, que é uma das grandes vocações da cidade de Guarulhos. Então, nós temos grandes transportadoras localizadas no eixo Fernão Dias, Dutra, Ayrton Senna. Muito obrigada, Miguel. Muito interessantes os dados que você nos apresenta. Vamos fazer uma pausa para degustar o nosso café e o nosso bolo. E, finalmente, a gente continua com o Café.com daqui a pouquinho. Ao longo de 40 anos, a UNG já formou mais de 65 mil profissionais. São 5 unidades, mais de 100 cursos entre graduações, tecnológicos, extensão, especializações, mestrados e doutorado, professores, mestres e doutores, bibliotecas atualizadas, laboratórios e clínicas que atendem a comunidade. Vestibular 2010 da UNG, inscrições abertas. Informações no www.ung.br ou no 0800 15 8822.
Estamos de volta com o Café.com e o nosso debate sobre a economia da cidade continua. É com você, Ana Cláudia. Bom, depois da nossa pausa, vamos retomar a discussão sabendo sobre as perspectivas da economia guarulhense para o futuro. E agora o Gilberto pode continuar o nosso café. Muito bem. Eu vinha dizendo que depois dessa aula dada pelo professor Miguel, explicando sobre essa dinâmica da economia guarulhense, que se expandiu muito rápido, sobretudo nos últimos 20 anos. Quanto à expectativa, eu acredito que terá um grande benefício em razão da expansão já esperada do Aeroporto Internacional de Guarulhos, com a criação de mais um terminal e da terceira pista. Isso provavelmente vai fomentar um crescimento no setor de turismo, mais especificamente no turismo de negócios. Atualmente o aeroporto ele movimenta aproximadamente 500 voos diários, com a movimentação de mais ou menos 100 mil pessoas entre passageiros e trabalhadores, comissários de voo, etc. A meu ver, o grande desafio que se espera para a atualidade está na questão de resolver questões básicas que não acompanharam esse ritmo de expansão. Ao mesmo tempo, a economia ela se desenvolveu, se tornando a segunda maior do estado de São Paulo, a oitava do país, mas questões como infraestrutura, como saneamento básico ainda continuam a ser resolvidos. Então, ao meu ver, esse é o grande desafio. Além da questão da infraestrutura, o segundo grande desafio para os empresários e também aos trabalhadores está na questão da qualificação de mão de obra. Então, se existem fortes indústrias, sobretudo no segmento farmacêutico, químico, alguma coisa de metalurgia também, na área de transporte, logística, falta muito ainda qualificação, ou seja, mão de obra especializada. Então, ao mesmo tempo, existe em Guarulhos uma grande quantidade de pessoas que estão desempregadas e, ao mesmo tempo, os empresários necessitam de uma rápida qualificação. Esse que eu acho que é o ponto mais importante. E o que tem sido feito, Gilberto, em prol dessa qualificação? Existem cursos, existem incentivos fiscais para as empresas promoverem esse tipo de curso? Sim, eu tenho observado nos últimos 2 anos, e eu participo como professor de um programa de qualificação profissional que está sendo ofertado pelo governo do Estado. Então, o governo do Estado ele tem feito a sua parte através de cursos de qualificação. A Prefeitura de Guarulhos também tem feito alguma coisa, mas eu observo que existe muita deficiência de base dos trabalhadores, né? de ensino básico mesmo, um problema do analfabetismo, ou ele é total ou ele é chamado de funcional. Então existe uma grande quantidade de pessoas que, apesar de ter uma formação de ensino fundamental ou de ensino médio, não tem a capacidade de interpretação. Isso é chamado analfabetismo funcional. Então, o governo do Estado tem feito atualmente, nesse ano de 2009, eu participo desse programa de qualificação e tenho o prazer de encontrar ali pessoas que a gente pode ajudar a encontrar um horizonte melhor. Sim. Existe alguma iniciativa privada das empresas em relação a essa qualificação ou é uma iniciativa pública apenas? Existem algumas participações, como, por exemplo, o programa O Menor Aprendiz, que é feito em parceria com empresas e algumas instituições, onde a pessoa, onde esse jovem, ele trabalha e tem um tempo reservado para aprender na escola. Isso já existe há algum tempo. E hoje, qual é o principal polo de investimento em Guarulhos? Se você fizesse uma perspectiva para os próximos 10 anos, onde a cidade deveria investir mais? Eu acho que por conta da localização que já foi citada pelo professor Miguel, pela vantagem, pelo privilégio de contar com rodovias importantes próxima dela e também contar com um importante aeroporto, o mais importante da América Latina, eu tenho a sensação que o setor de serviços e, sobretudo, o hoteleiro de negócios, seja o setor dos mais importantes. Setor esse que superou as demandas da crise? Como que Guarulhos ficou diante da crise financeira? A crise financeira, que é recente, ela afetou a economia como um todo.
o país como um todo, e Guarulhos não foi diferente. Então o setor de turismo de negócio também teve uma queda, uma redução aí de mais ou menos 10 a 20%. Então essa queda foi decorrente da diminuição de transações e, portanto, diminuição de necessidade das pessoas viajarem a trabalho. E hoje, em 2009, esses índices eles já diminuíram, já houve um decréscimo significativo? Pelo que apontam as agências de viagem, já houve uma ligeira melhora, ainda que tímida, mas já houve uma melhora. A expectativa, segundo os relatos de agências de turismo, é que 2010 seja um ano melhor do que 2009 quanto à questão de ocupação de vagas de hotel. Ótimo. Muito obrigada, Gilberto. Mais uma vez encerramos um belíssimo café.com. Agradeço a presença dos nossos dois convidados, da plateia, e lembrando sempre que esse programa é um projeto da comunicação social, e agradeço principalmente aos alunos do segundo semestre. Agora é com você, Alex. Agradeço você também, Ana Cláudia, e agradeço aos convidados que participaram do programa de hoje e também os nossos convidados da plateia. E se você que está em casa quiser participar e assistir o nosso programa, você pode passar na agência.com, que fica no campus centro da UNG, e retirar o seu convite às quartas-feiras. As gravações são realizadas ao sábado. Até o próximo café.com.